Olá, boas-vindas. Quem está passando aqui no Insta, o convite para você que é gestor de instituição para participar aí da nossa conversa com o advogado Marcos Cunha. A gente vai falar hoje sobre muitos princípios importantíssimos para instituições que assistem idosos, principalmente por conta da pandemia. Então, esse é o episódio 7 do programa Instituições Mais Humanas. Boas-vindas para você que está passando aí. Você que conhece algum amigo, alguma amiga que trabalha com instituições de longa permanência para idosos, casas geriátricas, unidades de atendimento a pessoas idosas. Esse é o convite, essa é a hora. Vamos ter aqui uns minutos de reflexão e poder compartilhar informação que agrega, que leva mais espaços ainda mais humanizados para os nossos idosos, tá? Então, o Marcos Cunha é o nosso convidado de hoje. Ele é advogado, empresário e coordenador da Moderna Idade, é o núcleo de residenciais geriátrico do Extindiospa. Já temos aí o convite, vamos convidar ele para entrar. E você vai conhecer os que ajudam você, gestor de instituições, aí na sua instituição que assiste pessoas idosas. Fique com a gente até o final. Olá, Marco! Olá, Juliana, tudo bem? Tudo! Que honra ter a tua presença aqui no Envelhecer, no programa Instituições Mais Humanas. Tudo bem aí com o som? Com tudo bem, tudo tranquilo. Áudio. Tá ótimo, ouvindo super bem, áudio bom. Que bom, estou tentando ajustar aqui as luzes, mas dá para ouvir muito bem. Então, você fala aí de Porto Alegre, isso, Marcos? Isso, Juliana. Eu estou em Porto Alegre. Já vou começar te agradecendo, né, pelo convite, em nome do Extindiospa, do Núcleo de Residenciais Geriátricos do Moderna Idade. Agradecer o convite aí para a gente poder tratar dessas questões tão relevantes, né? Que é importante que a gente discuta isso. Muito necessário, né, Marcos? Então, conte para nós, aqui no programa Instituições Mais Humanas, a gente quer saber em que medida você, como advogado, empresário, estando acompanhando, né, muitas instituições que passam por desafios por conta de uma pandemia, um vírus que coloca em risco principalmente nossos idosos, né? A gente tem visto aí muita mistificação, muitos dilemas, né? Até com relação a princípios jurídicos, né, Marcos? Se apresente e conte para nós como é que foi que você chegou nessa e como é que tem sido essa lida aí. Com certeza, Juliana. Então, eu estou coordenador do Núcleo de Residenciais Geriátricos do Extindiospa, que é o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Então, coordeno o Núcleo de Residenciais Geriátricos, né, que o nome é Moderna Idade. Então, nós temos ali várias empresas associadas, né, residenciais geriátricos, que formam esse núcleo. O intuito, né, desse grupo é trabalhar para melhorar, né, o atendimento, para que os empresários se conheçam, né, em que pese a gente haja concorrência, mas ao mesmo tempo é importante que a gente se ajude, né? Então, é um momento muito favorecedor de cooperação, né, Marcos? Exato, é o momento do associativismo, né? Hoje ninguém consegue trabalhar sozinho. É preciso que a gente conheça as outras empresas, as boas práticas, e isso que o Moderna Idade faz, né? Fomentar as melhores práticas nos residenciais geriátricos, se ajudar, manter contato com as autoridades, né? Autoridades sanitárias, autoridades fiscalizatórias. Então esse é o papel do Moderna Idade, né? Que interessante, muito bom isso. A gente percebe essa demanda aqui em Passo Fundo, sabe? Sempre que eu prestei consultoria, supervisionei e presto serviços a instituições de longa permanência aqui com os estagiários de psicologia, a gente percebe a importância da gestão estar preparada para atender, né, as pessoas idosas, as famílias, e ainda mais quando sobrevém uma pandemia dessa, né?
Que benefício você percebe, Marcos, que mais aconteceu com vocês por estarem optando por esse princípio da cooperação? Então, Juliana, a gente já vem se ajudando já há bastante tempo, né? O núcleo já existe há alguns anos. Mas especialmente agora, no momento da pandemia, né, a gente conseguiu, unidos, né, um contato maior com a Secretaria Municipal da Saúde, fizemos reuniões com a Secretaria Estadual da Saúde, com a secretária Rita Bergman, conseguimos uma aproximação, principalmente para a parte de testagem pelo município de Porto Alegre, né? Elaboramos diversos protocolos para que as empresas pudessem seguir ou ter uma linha, né, de cuidados mais ou menos iguais, bastante completo, né? Então a gente tem ali muitos profissionais bastante qualificados, né, que ao longo desse período de pandemia e já antes, né, elaboramos cartilhas de cuidado, cartilhas de visitas, protocolos para funcionários, protocolos de visitas, o uso, o repasse de informações jurídicas também, né, porque com a pandemia surgiram diversos mecanismos, né, E essa orientação de testagem que você fala, esse benefício, ele foi inclusive uma orientação em termos de saúde, saiu na última edição da Saúde Coletiva, agora, de agosto de 2020, a orientação para testagens a cada 7 dias nas instituições de longa permanência para idosos, né? E em termos jurídicos também tem uma série de trâmites, né? Que somam-se a isso, a essa instrução, né? Então, se estão unidas, as instituições ficam muito mais fortalecidas. Exatamente, exatamente. E o que acontece? Muitas vezes a informação, quando não se está associado, enfim, o gestor, ele precisa estar correndo atrás de tudo, né? Quando está associado, tem uma associação, isso, naturalmente, essas informações vêm, né? Então, sempre tem alguém captando isso e repassando para os empresários. Então, o empresário não precisa ficar correndo atrás da informação, né? Então, nesses momentos, principalmente, saíram muitos decretos, muitos regulamentos, né? Então, tudo isso, conforme ia saindo, a gente tem alguns canais ali, tanto com o município quanto com o Estado, né? O município de Porto Alegre. Então, saindo um decreto, saindo alguma regulamentação, alguma modificação ali dos protocolos, imediatamente isso é repassado para os empresários, né, que, por sua vez, vão repassar para os funcionários, enfim, para os técnicos, né, de forma de manter uma melhor gestão e um maior e melhor cuidado dos residentes, né. Pois é, os residentes, então, acabam sendo os principais beneficiados, porque hoje a gente vem percebendo aqui no Envelhecer, a gente tem programas que atendem tanto o idoso como o familiar, o cuidador, além da instituição. E a gente percebe muitos idosos que moravam sozinhos, que foram muito prejudicados. Então, de certa forma, o ambiente institucionalizado, que antes era muitas vezes visto por muitas famílias como cheio de preconceitos, nessa pandemia foi a salvação para muitos, né? Porque muitos idosos, como forma de evitar a contaminação, evitaram também as saídas de casa, os que estão em instituições acabam sendo mais protegidos da contaminação por conta de toda a estrutura com que contam, né? Uhum, com certeza. Tu sabe que nós percebemos em Porto Alegre uma demanda maior para os residenciais geriátricos com o início da pandemia, né? Porque o que acontece? Muitos idosos ficavam em casa com algum tipo de cuidador, não necessariamente técnico, ou os filhos não tinham como parar de trabalhar, e aí o risco de contaminação é maior. Optaram, né, então a demanda, a procura por residencial geriátrico foi bastante grande
durante a pandemia. Inclusive no Google, né, Marcos, as palavras-chave estavam em alta. Residencial, geriátrico, principalmente em grandes Exatamente, centros, né? exatamente. Não que não possa ter, né, um furto ou um caso ou outro num residencial geriátrico, mas os protocolos e os cuidados são muito maiores do que em casa, né? As pessoas em casa, elas são obrigadas a saírem, muitas vezes tem um cuidador também que já é grupo de risco, né? E no residencial geriátrico se tem todo aquele cuidado da entrada. Então, hoje, todos os residenciais, os associados aqui, eu posso falar por nós, né, pelos associados, eles têm um protocolo bastante rígido, né, para entrada, testada de temperatura, lavagem de mãos. Muitos, inclusive, instalaram pias na frente dos residenciais, né, com água, sabão, o álcool, o gel, foram instalados na entrada, tapetes sanitizantes, uma série de medidas, né, inclusive aparelhos para limpar o ar, né, que uma luz ultravioleta que faz esse filtro, né? Então, os bons residenciais, as boas empresas, tentando manter as boas práticas, conseguiram, de certa forma, se manter um pouco mais protegido, né? Evidentemente, algum que outro caso existiu, até porque não tem como blindar isso 100%, né? Porque os funcionários transitam, circulam, né? Mas uma outra providência que os residenciais fizeram aqui, alguns, foi providenciar transporte para os seus funcionários, né, para que não precisassem pegar o ônibus, né, muitos subsidiaram o transporte privado, né, do próprio funcionário, um carro, uma moto, iam com esposo, com esposa. Então, esse tipo de cuidado, né, é muito maior quando se tem profissionais trabalhando nisso, né? É um residencial de qualidade mesmo. E me diz uma coisa, Marcos, em que medida você acha que essas notícias de surtos, elas acabaram repercutindo no preconceito que a família tinha de residencial geriátrico? Você sabe que aqui em Porto Alegre nós não percebemos. Quando começou os furtos em residenciais geriátricos, né, e quando começou a chegar as notícias aqui de surtos nos Estados Unidos, surtos na Europa, as famílias ficaram bastante apreensivas. Né? Tá me ouvindo? Sim. Cortou um pouquinho. As famílias ficaram bastante apreensivas, procuraram os gestores, quiseram saber quais eram as medidas, como é que isso tudo ia se desenvolver, né? Mas, como eu disse, né, a gente tinha um formato e uma junção de empresas que a gente conseguiu suprir todos esses medos dos familiares, né? Então todo mundo ficou muito tranquilizado. Nós, praticamente todos do grupo, suspenderam totalmente as visitas, suspenderam todo o atendimento que não era estritamente necessário. Isso fez com que se evitasse muitos furtos, né? Então as famílias, de certa forma, claro, com alguma exceção, mas a grande maioria aceitou muito bem, entendeu a necessidade desse isolamento, né? As empresas também, por outro lado, passaram a disponibilizar alternativas de visita, né? Então se criou ali visitas virtuais, com robô de telepresença, com o próprio celular de WhatsApp, enfim, todo mundo deu um jeito de fazer com que os familiares tivessem acesso aos seus pais, tios, para pelo menos minimizar esse momento difícil, né? E é um medo que também ajuda as pessoas a se disponibilizarem, aumentar os cuidados em higienização e evitar aglomeração, né? Que, de certa forma,
também ajuda, com o aumento da atenção e dos cuidados, a diminuir os casos, mesmo que em alguns locais chegou a atingir até a marca de 60% da população ser idosa, né, atingida. Claro que quando se trata de um grupo onde a população única são idosos, a sensação, os números estatísticos vão mostrar, e a mídia reforça a ideia de que surto em tal residencial geriátrico. Então, é um medo muito real e passível de ser usado a favor de medidas mais cuidadosas, né, Marcos? Exatamente. Tu sabe que me parece que essa pandemia fez com que se descobrisse, né, muitas coisas, né? Dentre elas a necessidade de um maior cuidado, de higiene de mãos, do uso de máscara mais constante. E por que eu digo isso? Não só pelo Covid, né? Com a grande maioria do pessoal do nosso grupo, e a gente conversando, em reuniões, enfim, se chegou à conclusão que nós passamos esse inverno sem muitas hospitalizações, sem doenças respiratórias, né? Foi muito mais tranquilo do que os outros anos, né? E o que se deve a isso foram os cuidados que se tomou, que até o ano passado, né, até 2019, não se tinha. Né? Não se usava o álcool com tanta frequência, não tinha o uso de máscaras. Né? A própria visita, né, era liberada, o residente saía. Claro que a gente também não pode querer viver numa bolha. Daqui a pouco alguém pode dizer assim, mas ele está dizendo que é para as pessoas não saírem do residencial ou para não receberem visitas. Não é isso. Mas a gente precisa, a partir daí, tomar uma consciência que é necessário ter mais cuidado com a higiene, principalmente das mãos, né? E o que a gente pode transmitir também pela fala, por gotículas, enfim, porque a gripe, né, também ela é transmitida da mesma forma, né? Em que pese se tem uma vacina, enfim, mas para um idoso é extremamente perigoso uma gripe, uma virose, alguma coisa, e os residenciais, via de regra, volta e meia ali, né, saía alguma virose, alguma coisa assim. E isso, né, com essas medidas de higiene que se passou a ter, né, no ano de 2020, em razão da pandemia, fez uma diminuição bastante desses quadros, né? Quadros infecciosos, quadros respiratórios, né? Então eu acho que isso foi um grande legado assim, que se teve, né? E as pessoas também foram convidadas a descobrir o seu equilíbrio entre, num extremo, culpa, né, pelas escolhas que tiverem que ser feitas muitas vezes rapidamente, né, com relação a cuidadores, até institucionalização, as instituições até com medidas mais restritivas de contratação de funcionários, cuidadores, e no outro extremo, a conscienciosidade. Sabe que no doutorado da USP em Campinas, onde fiz o doutorado, Marcos, os meus colegas de lá comprovaram, por meio de uma grande pesquisa, que as pessoas que nessa pandemia mais tem traços característicos de conscienciosidade, né? Isso faz parte do jeito de ser, da personalidade dela, estar mais consciente, cuidadosa, elas acabam automaticamente aderindo mais e tendo menos contaminações, né? Por diferentes doenças, não só o Covid. Em que medida que você percebeu a dinâmica dessas sensações, assim, de culpa e consciosidade nessas instituições? Sabe que a gente ouve alguns relatos, enfim, né, de familiares. De familiares não, de colegas comentando sobre familiares. E exatamente sobre esse medo, né, essa culpa que se carrega. Naturalmente, a institucionalização já traz consigo uma culpa, né, no familiar. Né? Ele não consegue entender, e é natural isso, até por conta da nossa etnia, enfim, né, de que num residencial geriátrico
o idoso vai estar mais bem cuidado. Claro, num bom residencial geriátrico. A gente sabe que existem residenciais para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Com maior ou menor hotelaria, enfim. Mas eu estou falando de residenciais bons, né? Que tem um atendimento bom. Então, esses residenciais, quando o familiar opta por isso, num primeiro momento, tem essa dificuldade de entendimento e essa coisa de desprendimento, né? Mas a gente percebe que isso vai passando com o tempo, né? Conforme o tempo passa, a pessoa vai se acostumando e acaba, muitas vezes, visitando e tendo um relacionamento muito maior quando o seu idoso está institucionalizado do que quando está em casa, né? Porque fica sempre aquela história, né? A minha mãe está em casa hoje, está com 80 anos, está morando sozinha, eu ligo, né, a cada 3, 4 dias, está tudo bem, mãe, ok, né? E não faço aquela visita. Quando há a institucionalização, a culpa aparece, né? E os filhos normalmente começam a fazer visitas com maior frequência nos residenciais. Então esse contato aumenta, isso a gente percebe. Até porque também tem uma legislação, né, Marcos? Tem uma lei que disserta sobre a importância da visita e em que medida esse cumprimento não acontecendo caracteriza um abandono, né, da pessoa idosa lá na instituição. Com certeza. Mas tu sabe, Juliana, que eu vou te dizer assim, no núcleo de residenciais ali do Modernidade, a gente percebe, pelo menos os nossos clientes, a gente não existe essa situação de abandono, né? As pessoas sempre são bastante visitadas, os filhos estão sempre muito presentes, né? Isso é uma coisa que a gente vem percebendo já, talvez de uns 10, 15 anos para cá. Essa relação, ela mudou, né? Então, assim, se tem muito essa ideia, claro, é isso que eu tô falando talvez de um mundo à parte, né? De residenciais com não digo um nível, né? Mas de um poder econômico um pouco maior, em que os familiares têm laços maiores, né? O que a gente percebe e vê talvez em residenciais, em casas menores, principalmente as instituições que são públicas ou de caráter assistencial, essas sim têm uma dificuldade maior, né, nessa coisa da visita, da preocupação com o idoso, né? Mas nas nossas casas, ali nos nossos residenciais, e falo por todos, né, porque a gente tem reuniões constantes, enfim, não, eventualmente até pode ter que ter alguém, mas via de regra os idosos são muito acolhidos, enfim, pela família, né? Mas aí também tem a outra coisa, que é a culpa, né? Então eles estão muito presentes no residencial, né? A grande maioria. A exceção é aquela que de alguma forma optou pela institucionalização por conta de um extremo ligado a conflitos intergeracionais e até históricos de abandonos anteriores, né? Tem casos aqui que eu atendo que a pessoa tinha sido abandonada pela mãe ou pelo pai, né? E não se viam há anos. E aí, de repente, esse familiar recebe um mandato judicial de que era responsável por uma pessoa idosa que nunca tinha tido necessariamente um envolvimento afetivo, né? Então, esse ciclo de suporte, ele tende a contar com a instituição à medida que o familiar também precisa da instituição para até responder juridicamente a uma obrigação dele que passa a ser zelar pelo ancião da família, ligado pela questão consanguínea,
E independente de ter tido histórico ou não, do histórico emocional, juridicamente ela é responsável por essa pessoa de idade, né? Com certeza. Né? No momento em que o idoso é institucionalizado, né, a instituição passa a ser responsável. Né? Obviamente, uma instituição privada, a família tem a obrigação de prover, né, de pagar as despesas, pagar os custos e tudo que for necessário, mas, por outro lado, o residencial precisa trabalhar com zelo. Né? Existe toda uma legislação, a RDC 283, que regula as ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos. Então, isso são medidas, inclusive, que o núcleo de residenciais geriátricos do Sindiospa dá assessoria para os gestores de ILPIs. Aí nós vamos voltar lá atrás no que eu tinha dito, né, da importância do associativismo. Porque o que acontece? Existem muitos residenciais geriátricos. Porto Alegre hoje existem mais de 400, se imagina, né, que existam mais de 400 residenciais geriátricos, só em Porto Alegre. E desses 400, muitos não têm as mínimas condições de atuação. Mas o poder público também não faz o trabalho que deveria fazer. Né? As pessoas com baixa renda não têm para onde levar os seus idosos, as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, têm filhos para criar, enfim, e um idoso já em situação de final de vida necessita de cuidados que nem sempre a família pode oferecer. E aí, o que acontece? Vão procurar um residencial geriátrico e nem sempre a expectativa ela é suprida, né? Porque se imagina, eu vou levar para um residencial geriátrico, com um atendimento bom, enfim. E aí quando vai se procurar saber os valores e tentar achar um lugar bom, os valores são altos. Né? A gente sabe que os valores praticados, eles são altos, mas os custos são muito, muito altos. Né? A legislação exige uma série de profissionais, uma série de atividades, né? Os materiais de higiene bons, o atendimento, o número de funcionários para a quantidade de idosos. Então, isso tudo agrega valor e acaba, obviamente, fazendo com que uma mensalidade seja de valor elevado. Para o residencial, ainda que seja um valor alto que esteja cobrando, o lucro não é tão grande. Né? Mas pessoas com menor renda, de baixa renda, não têm condições. E aí acabam optando por residenciais com valores bem baixos. Né? E aí o que acontece? Não existe mágica, né? Não tem como prestar um bom atendimento sem ter despesas. Bom, existem instituições grandes aqui em Porto Alegre, por exemplo, que conseguem fazer um ótimo atendimento, mas vivem de doações, são bastante conhecidas. Então, essa sim. Mas existem outras menores que não têm auxílio governamental e as pessoas acabam se sujeitando a pagar 1, 2, 3 salários para cuidar do seu idoso, né? O que é impossível. Né? A gente sabe que o custo hoje para manter um idoso, não vou nem falar do que precisa de alimentação enteral, né, ou de uma traqueostomia. Vamos falar só do idoso que precisa de cuidados básicos. Ele já necessita um custo muito alto, né? E no país não existe atendimento oferecido pelo SUS ou pelo governo de alguma outra forma, algum subsídio, né? Então esse eu acho que é um dos grandes gargalos que a gente tem na nossa sociedade, né? E sem contar, Marcos, que no lado emocional também não há essa cultura de se preparar para envelhecer, né? A Jaqueline aqui que participou dizendo realidade de várias famílias, ela deve estar se referindo a essa escolha, esse manejo da construção em família, de escolher um lar de idosos e pensar o valor econômico a ser dispensado para isso, né? Aqui tem o curso Ciclo Suporte Familiar, que são aulas, videoaulas, praticamente ensinando a psicologia do envelhecimento àquele familiar, né, que se preocupa em, nossa, como é que vamos fazer agora? E tem uma das aulas
e a gente coloca, Marcos, sobre o limite entre cuidar e descuidar, envolvendo também as questões financeiras, né? Porque, às vezes, há de se contar com a aposentadoria do idoso e tem toda uma legislação também que prevê quem ajudá-lo a organizar, em que medida ele é quem deve cuidar do seu dinheiro, né? Exatamente. Isso se torna extremamente difícil, né, de administrar essas questões. Quando se fala de um pessoal mais necessitado, de baixa renda, né? Porque, como eu disse, o Estado não provém, né? Não existem instituições em número suficiente para acolher a quantidade de idosos. A gente vem num crescente de idosos, né? Se fala aí que em 2030 vão ser 60 milhões de idosos, né? Onde é que essas pessoas vão ficar? Né? Elas vão ficar com as famílias vão ter condições, cada vez mais as famílias estão com menos filhos, né? Então, antigamente, as famílias pegavam uma das filhas, normalmente, né, para cuidar dos pais. Cada vez isso, né, já praticamente não existe, né? É necessário a institucionalização até para um melhor cuidado. Então, isso é uma coisa que vai ter que se discutir, né, de que forma atender os idosos, né? Porque quem tem renda e pode pagar um bom residencial, ok, né, esse vai estar assistido. Mas esse necessitado, né, essas pessoas que recebem um salário mínimo, como é que vai viver hoje, né, comprando fralda, alimentação, medicação, e pagando ainda mais toda a estrutura de um residencial com 1.500, R$ 2.000, né? É complicado. Então, Eu não sei de nenhum que aceite assim, né? Esse valor está muito aquém, né? Do que ajuda a ser sustentável um negócio de casa geriátrica, né? Tu sabe que frequentemente, né, se ouve falar de uma casa que foi fechada, enfim, né, mas aí vai ver o pessoal que está morando, né, as famílias, são todas que não têm condições. Né, não tem condições. Então é preciso que o poder público tome consciência disso, né, para que, de alguma forma, subsidie, facilite, né, esse atendimento dos idosos de baixa renda. Né? Para os que têm um poder econômico maior, né, aí existem as empresas privadas, como todas essas associadas no núcleo do Sindiospa, né, o Modernidade, que são empresas que já prestam um serviço com valor considerável, mas que, em contrapartida, oferece um serviço de bastante qualidade, né? Desde o atendimento básico até a pet terapia, musicoterapia, toda uma gama de entretenimento, né? Então, muitas vezes a pessoa vai procurar um residencial geriátrico e acha que é tudo igual, né? Então, faz a visita, ou nem faz a visita, né? Muitas vezes liga. Olha, quanto é que custa? Custa 6 mil. Liga para outro, quanto é que custa? Custa 3 mil. Mas entre 6 e 3 eu vou botar no de 3. Né? Mas não faz uma visita prévia nos locais, né? Não toma uma série de cuidados. Sabe que para isso o Modernidade elaborou uma cartilha de como escolher um residencial geriátrico. Né? E ali a gente enumerou uma série de medidas e de coisas para serem procuradas nos residenciais geriátricos, né? Como é que o atendimento, visitar, conversar com os residentes, isso tudo faz muita diferença, né? E isso vai fazer com que o comportamento de outros residenciais geriátricos que talvez não tenham um atendimento tão bom, busquem essa excelência no atendimento, né? Então, acho que isso é bastante importante, que se faça essa busca, né?
A pessoa tem o qualidade. desafio, ela tem o desafio de colocar aí a questão entre preço e valor, né? Se ela faz a busca por preço, ela está entendendo esse serviço como um commodity, como uma sabonete que se compra na farmácia. E não é um serviço de necessidade somente básica, ele tem a ver com estima, com questões emocionais, com pertencimento, com o cuidado como a pessoa num todo, né? Então, diz muito da forma com que essas relações são construídas e, de fato, favorecem humanização, né? A partir do momento em que se escolhe onde deixar um familiar só com uma ligação, se desfavorece, né? Que essa pessoa idosa realmente seja bem acompanhada, né? Com certeza. Então, esse é acho que é um dos pontos a gente precisa bater e discutir bastante, que é a desmistificação, né? Então, as pessoas ou acham que são todos depósitos de idosos, né? Ou que não tem diferença entre um e outro, né? Obviamente, existem residenciais com valores acessíveis que vão ter um atendimento também de qualidade, né? Mas existe um limite para isso também, né? Como eu disse antes, não existe milagre, né? Existe a RDC 283, que faz a regulamentação das ILPIs, ela define ali a quantidade de funcionários pelo número de idosos e grau de dependência. Então, dependendo do tamanho do residencial geriátrico, é preciso 20, 25, 30 funcionários, né? Isso gera uma folha de pagamento bastante alta, né? Nós temos em Porto Alegre residenciais com 60, 70 funcionários, né, para atender 60 idosos. Então, praticamente, se trabalha com um funcionário para cada idoso, né? Isso, num geral. Obviamente, muitos desses idosos são independentes, né? Então, acaba concentrando os funcionários mais nos que têm algum grau maior de dependência. Mas, A Jaque disse, é uma equação que envolve custo, cuidado e expectativas da família. Isso mesmo. exatamente, né? Muitas vezes a família tem uma expectativa muito grande, né? Mas não tem condições de pagar, né? E aí acaba caindo, né, nos residenciais que não têm condições, né? A gente... Os casos singulares que eu tenho visto sobre isso, Marcos, eles dizem mais a respeito a especificidades mesmo, né? Quando a família acaba não tendo condições e tem esse desalinhamento com expectativas, geralmente são casos assim de idosos que já acompanhei pessoas idosas que mudaram de instituição muitas vezes. Então Uhum. acaba sendo uma velha conhecida do mercado no sentido de procurar alinhar essas expectativas com esses serviços, né? Para tu ver, Alice, com essa tua fala, tu traz justamente isso, né? De que o que eu venho dizendo, não existe milagre, né? Então a pessoa procura um residencial que é com valor bastante acessível, baixo, enfim, não tem a sua expectativa suprida, procura outro, procura outro, procura... Porque não tem fórmula mágica, né? O custo ele é intrínseco ao serviço, né? Não tem como prestar um bom serviço sem que tenha um custo agregado, um valor agregado bastante alto. Por isso que a minha fala é no sentido de que a gente precisa rever a legislação, facilitar, talvez, criar algum tipo de incentivo e isenção fiscal, né? Porque além de todos esses custos, né, a carga tributária acaba pesando bastante também. E, excepcionalmente, não, porque a gente já passou da exceção, né? Porque a gente está desde março com essa pandemia. A pandemia também criou um problema muito grande, né, para os residenciais. Não só de cuidados, mas de custos, né?
Então, as fraldas geriátricas, as fraldas não, desculpa, as luvas geriátricas, EPI? os EPIs, então, as luvas que custavam 9, 10, 11 reais, hoje estão custando 50 reais. Né? Então, subiu 500% uma caixa de luvas. Os aventais que não se usavam, um avental de boa qualidade, hoje é 7 reais e é um uso único. Né? Então, imagina um residencial com 30, 40 pessoas trocando o avental com essa frequência. Né? Então, os custos foram lá em cima. E aí, de novo, né, é preciso que o residencial tenha condições de arcar com isso, que as famílias tenham condições de arcar com isso. E quando não tem essas condições, o Estado deveria prover, né? Porque a gente sabe, a gente vive num país desigual, nem todo mundo tem as mesmas condições, então é praticamente impossível, né, de conseguir manter todos os idosos com atendimento qualificado, né? É uma desigualdade que às vezes chega a beirar uma perversão, né, Marcos? Porque o que as instituições estão vivendo agora é uma extrema exigência, elas são muito cobradas para seguirem todas as regras, muitos custos exagerados, como você falou, mas em contrapartida, a responsividade do Estado para com essas instituições tem sido muito aquém, né? Tem ficado a desejar. Então, essa equilibração também entre a exigência e a responsividade não tem acontecido. E você está dizendo, então, que as instituições elas são muito beneficiadas quando acabam usando de uma cooperação, tendo esse apoio jurídico para poderem lidar com essas equações que não fecham. Com certeza. Né? No núcleo do Modernidade, né, a gente tem, como é que eu posso te dizer, a gente tem advogados, né, que prestam serviço para o núcleo e que muitas vezes, em alguma fiscalização, alguma coisa que seja, que haja excesso, né, do órgão fiscalizador, então esse corpo de advogados, né, faz essa defesa, prepara todos os documentos, inclusive contratos, toda essa assessoria que as empresas precisam, né, os empresários, o gestor precisa ter esse conhecimento, o núcleo providencia, né, tendo em vista que existem ali uma série de profissionais bastante habilitados e a troca de experiência também entre residenciais, né, entre gestores. Porque muitas vezes o problema de um é o mesmo problema de outro e um terceiro já passou por isso e acabou resolvendo. Então essa troca de informação é bastante importante, né? Então a gente não se vê ali como concorrentes direto, em que pese a gente concorra, enfim, né? Na busca de residente, mas tem espaço para todo mundo. A gente se ajuda e isso faz com que todos cresçam, né? Todos melhorem no atendimento. E isso repercute na cultura organizacional da instituição, né? Eu percebo isso no atendimento aos cuidadores de idosos. Muitos cuidadores acabam sentindo necessidade de mais apoio psicológico, tanto em grupos como ferramentas emocionais, né? Aqui no Envelhecer até tem meditações, tem grupo no WhatsApp para trocarem experiências, né? Grupo privado para grupo de encontro. E a gente vê o quanto reflete diretamente na percepção de suporte também desse cuidador que tem a gestão a seu favor, ele é acolhido, entendido e automaticamente consegue acolher melhor a pessoa idosa, principalmente com relação a essa história de medos e culpas, né? Que com a pandemia pioraram e o cuidador acaba sendo essa ponte entre a gestão e o usuário final. Então, a cultura organizacional que se instala ali é de um ambiente assim, estamos em guerra biológica e aqui dentro nós temos as nossas armas, né? E dependendo de quanto a gente está preparado, é que a gente vai sobreviver a ela.
Exato, com certeza, né? Nesse momento de pandemia, esse pessoal que trabalha diretamente com o idoso, né, foi bastante afetado psicologicamente, né? Então, houve um estresse muito grande, porque é um pessoal da área da saúde que tem uma série de cuidados, né? E nesse momento os cuidados foram redobrados e os medos apareceram, né? Principalmente no início, em que não se sabia exatamente como lidar, né, com esse vírus, o que ia acontecer. Então, isso gerou uma espécie de pânico nos profissionais de saúde, né? Nos hospitais, nos residenciais, enfim. Então, isso afetou psicologicamente. Então, também é necessário entender que o funcionário, o profissional da saúde que trabalha na ponta ali, precisa também de um apoio, né? É importante que se faça esse atendimento. Eu sinto no trabalho com a residência multidisciplinar em saúde do idoso, né, que é diretamente no hospital, eu fico nos bastidores dessa linha de frente, né? Eu sinto o quanto que uma gestão, quando ela está com essas condições que você traz aí de princípios favorecedores para um ambiente humanizado, ela aprende a ir centrando na pessoa, a ir entendendo cada uma ao seu momento, principalmente quando tem que lidar com questões ligadas a mortes, né? 2 das idosas que eu atendi aqui morreram. Isso causa uma tristeza enorme. Os profissionais envolvidos na atenção multidisciplinar nos hospitais, nas instituições, eles sentem porque são pessoas que escolheram a profissão de cuidado justamente porque adoram um vínculo a pessoas, elas se apegam, como se diz no termo leigo. Então, exige toda uma construção coletiva em prol desse enfrentamento. Como é bom poder contar com o apoio jurídico para dar validação a muitas práticas, né? Inclusive para se defender diante de certas cobranças desnecessárias e aquele velho bom senso que não deixa a pessoa idosa, a família na mão, né? Com certeza. E falo pelos residenciais do núcleo, né, que todas as empresas tiveram bastante cuidado nesse momento, né, não só nesse momento, né, a gente trabalha justamente, como eu disse ali no início, né, a gente trabalha no sentido de qualificação da empresa, né, dos gestores, e consequentemente isso também vem refletir nos colaboradores, né, que acabam sendo beneficiados. Uma das medidas que se tomou, enfim, logo no início da pandemia, o Modernidade foi atrás de um seguro de vida para os funcionários, né, que cobrisse Covid, porque a grande maioria dos seguros de vida não cobrem pandemia. Não cobre. O meu seguro de vida, a primeira coisa que disse, não cobre Covid. Exato, então, e ainda mais no meio de uma pandemia, né? Quanto mais, já não tinha Eu fiquei pé da vida quando descobri isso. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de um seguro, conseguimos uma seguradora que ofereceu esse serviço diferenciado para os profissionais da saúde. A gente precisa que você nos conte, então, Marcos, porque por aqui isso aí entrou em questão, muitas discussões e dilemas por conta disso. Os nossos associados ali foram beneficiados, né, fizeram um seguro com valor bastante módico, né, uma garantia bastante boa para o técnico de enfermagem, né, e não é um seguro só de pandemia, né, e aí veio mais uma benesse, né, um seguro de vida, né, para qualquer acidente, para qualquer evento danoso, mas também cobrindo um eventual risco pela pandemia, né, pelo coronavírus, enfim. Então isso também foi um ganho bastante expressivo, né, que a gente conseguiu com os colaboradores do pessoal do Modernidade. Marcos, o nosso tempo está terminando, a gente foi entrando num assunto e citando os princípios da NISO, né? E foi que mensagem final, né? você deixa? Que mensagem final você deixa aí como advogado, né, que vivenciou esses dilemas jurídicos para as instituições que assistem idosos nessa pandemia aí?
Então, Juliana, eu acho que a primeira coisa que os residenciais precisam fazer é ter transparência, né? Transparência em todos os seus atos, assim, desde do momento em que houver um caso de Covid, isso é preciso ser tratado com transparência, chamar as autoridades como manda a lei, comunicar aos familiares, fazer o isolamento de forma correta, né? Isso tudo faz com que a empresa se preserve e naturalmente preserve os seus residentes, né? Então, acho que a principal dica que eu posso dar é a transparência, né? A conversa com os familiares, mostrar de que forma a empresa, o residencial está agindo, está trabalhando, está mostrando, né? Então, é preciso que o familiar tenha confiança na empresa, né? E a transparência vai naturalmente trazer essa confiança. Acho que é esse o meu recado, assim. Maravilha, maravilha. É nisso que a gente também acredita, tem essa bandeira da confiança como uma das bases para uma relação humanizada, né? Porque quando tu pode contar com a pessoa inteira, a relação de ajuda é recíproca, acontece e ambos, tanto o usuário como a instituição, crescem em prol do envelhecimento positivo, né, Marcos? Exatamente. E acho que, como eu disse, né, essa transparência vai proteger o residencial sobre toda a ótica, né? Claro que é importante a documentação, é importante seguir as regras, enfim, mas também é importante que se demonstre que essas coisas estão sendo feitas, né? Porque não adianta também eu seguir a legislação, não deixar a visita acontecer e o familiar em casa angustiado sem saber o que está acontecendo no residencial. Minha mãe está lá no residencial, meu pai está no residencial, minha tia está lá. E o que está acontecendo? Como é que está sendo trabalhado isso? Né? Então, sobre todos os pontos de vista, me parece que a transparência vai proteger o gestor e os residenciais geriátricos, desde que, claro, trabalhem corretamente. Né? Então, isso é bastante importante, né? Fundamental para mim. Maravilha, que honra, Marcos, receber você aqui no programa. Desejosos de mais encontros assim, mais momentos de reflexão. A gente está à disposição para mais eventuais perguntas, dúvidas, se alguém for assistir essa live depois, né? Marcos, também, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo se acaso quiser trocar uma ideia, tiver mais alguma dúvida a respeito disso? A gente tem o site, né, www.modernidade.com.br. Lá vão ter todas as informações, inclusive para se associar ou tirar alguma dúvida, pode ligar para o Sindiospa, né, na página do Sindiospa, www.sindiospa.com.br. Então, ali nós temos todas as informações, a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação, né, que alguém precise. A gente, com o maior prazer, vai prestar essas informações. Que maravilha! É sempre bom contar com profissionais assim envolvidos nesses dilemas do envelhecimento como você, Marcos. Muito obrigadão pela participação, tá? Estamos também sempre à disposição aqui. E vamos encerrando por hoje, né? Então tá, eu que te agradeço, Juliana. Obrigado pelo convite, pelo envelhecer. Em nome do Modernidade, do Sindiospa, agradeço o convite. Foi bastante produtiva a nossa live. Muitas pessoas serão beneficiadas com essas informações e vão ter muitas possibilidades para pensar aí até essa tal pandemia terminar, né, Marcos? Aguardamos que passe logo, né? Nossa, preciso. Então tá. Tudo de bom. Obrigado, Juliana. Um abraço. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.